vamos estar lendo a palavra do Criador, Eclesiastes 9:14. Fala de uma cidade pequena com poucos homens. Um grande rei cercou aquela cidade para destruir aquela cidade. E um homem pobre, com a sua sabedoria, salvou aquela cidade. E depois dos acontecimentos, ninguém mais se lembrou daquele homem pobre que salvou aquela cidade. Foi tratado com desprezo ainda. Vamos estar lendo aqui essas palavras, porque é através da palavra do Criador é que nós conhecemos Ele. Através da sua palavra é que nós o conhecemos. Tantas pessoas aí que têm estudo, que fala bonito, mas quando prega, vê o nome do Deus que eles pregam. Vê o nome do Deus que eles pregam. O tal Juarez, essa semana, né, o homem com a maior barba do Brasil, pregando, vê o nome do Deus que ele prega, e agora está pregando que ele é o Messias. Olha só a situação. Então não é o falar bonito, não é o ter estudo, é falar que nós precisamos do Criador. É falar que esse Deus que nós pregamos tem um plano de salvação. É falar que esse Deus que nós pregamos se manifestou a Israel e tem um nome lá em Israel. Essa é a mensagem dos últimos dias. Fale feio ou fale bonito, mas fale a verdade nos últimos dias. O povo precisa ouvir a verdade. O povo precisa da libertação. O povo precisa de um milagre. Então é isso que nós precisamos ouvir nos últimos dias. Como está escrito no livro sagrado. Ninguém diz que Yehoshua é o Criador se não for pelo Espírito. Vai nesse versículo, você vai ver que a palavra Espírito está com letra maiúscula. Ninguém diz Yehoshua é o Criador se não for pelo Espírito. Entendeu? Então vamos mais afirmar a nossa vida no Espírito e não na carne. E não na presença dos homens. Entendeu? Quantos pregadores aí, com 8, 10 diplomas de teologia, mas ó o Deus que eles pregam. Estão ouvindo? Então vamos alicerçar a nossa vida e não tratar o Criador com desprezo. A mensagem hoje é: não trate o Criador com desprezo. E não trate as coisas do Criador com desprezo também. Não trate a palavra de Deus com desprezo. Então essa é a palavra para os homens dos últimos dias. Eclesiastes 9:14, vamos ler até o 17, para a honra e glória desse Deus que fez os céus e a terra. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras para a guerra. E vivia nela um sábio pobre. É sábio, mas é pobre. E isso não serve. Esse já está descartado, porque é pobre. Estão ouvindo? Assim que o sistema prepara as pessoas. É assim que o sistema faz as pessoas. Você entendeu? Vivia nela um sábio, mas era pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Estão ouvindo? É melhor a sabedoria do que a força. Ainda que
a sabedoria do pobre foi desprezada e suas palavras não foram ouvidas mais. Estão ouvindo? Mas na hora que eles precisaram, aquele pobre salvou aquela cidade. Mas foi desprezada. Medita aí na sua Bíblia, Eclesiastes 9:14 ao versículo 16. Aquele homem, depois desse grande fato que ele fez, ele foi desprezado. Mas até o próprio Criador foi desprezado, como diz o profeta Isaías. 53:3 aponta para ele. Ele foi desprezado de todos e não fizemos dele caso. Então a mensagem deste dia é: não despreze as coisas do Criador. Não despreze o Criador. Ah, irmão Nilson, mas está escrito que ele será desprezado por todos. Você vai deixar essa profecia se cumprir na sua vida? Você vai deixar isso acontecer aqui na sua vida? Não, não podemos deixar isso acontecer na sua vida. É a profecia do profeta Isaías, aponta para ele. Ele, vê que ele está com letra maiúscula. Ele foi desprezado de todos e não fizemos dele caso. Mas o que ele diz lá em 1 Samuel 2:30? Os que me desprezam serão desprezados. E agora? Você vai deixar a profecia do profeta Isaías se cumprir na sua vida? O profeta Isaías profetizou para alertar o povo do que ia acontecer nos últimos dias. Mas o Criador também deixou a sua palavra. Confirma aí na sua Bíblia se eu estou falando a verdade. 1 Samuel 2:30. Os que me desprezam serão desprezados. Estão ouvindo? Então, por isso que a mensagem de hoje é baseada nisso. Falando para você, não despreze o Criador. Não despreze as coisas do Criador nos últimos dias. Não despreze. Não despreze. Depois, Provérbio 23:9, confirma aí na sua Bíblia. O tolo despreza a palavra de Deus. Quando você fala com o tolo, né, ele acha que a religião dele que é a certa, a religião dele que salva. Isso é o tolo, né? Confirma aí, Provérbios 23, versículo 9. O tolo despreza a palavra de Deus. Você entendeu? Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Examine tudo e retenha o que é bom. Tenha Deus na sua vida para você saber reter o que é bom nos últimos dias. Porque se você não tiver Deus na sua vida, você vai examinar tudo e você vai concordar com tudo e você não vai saber reter o que é bom. Entendeu? Porque Deus não está na sua vida. A diferença é Deus na nossa vida. É Deus quem faz o homem, a mulher, o pobre, o rico, o sábio nesses últimos dias. Porque você já pensou, uma pessoa que não tem Deus, ele vai examinar tudo, o que ele vai fazer? Ele vai concordar com todos. Aí ele vai dizer, não, mas todos estão no caminho, todos estão procurando Deus. Ele vai chegar a essa conclusão. Mas não é essa conclusão que o Criador quer na nossa vida. O Criador quer que nós sabamos reter o que é bom para a nossa vida nesses últimos dias. Depois, Isaías 5:24 fala assim: desprezaram a palavra do Santo de Israel. Olha que grande alerta para as pessoas dos últimos dias, né? O profeta Isaías já alertando.
desprezaram as palavras do Santo de Israel. Confirma aí na sua Bíblia, Isaías 5:24. Entendeu? E quem que é o Santo de Israel? Aquele que se manifestou em Israel, aquele que se fez carne e habitou em nosso meio. É, aquele que nós falamos aqui todo dia. Aquele que as religiões gregas, romanas rejeitam. Entendeu? É esse, o Santo de Israel. E depois, Malaquias 1 e versículo 6. Fala de uns sacerdotes da época que desprezava o nome do Senhor. Malaquias 1, versículo 6, aponta para ó sacerdote, que desprezais o meu nome, diz o Criador. E vós dizeis, em que te desprezamos, Senhor? Em que? Em que te desprezamos? Estão ouvindo? Medita aí. Malaquias 1, versículo 6, o Criador fala com os sacerdotes que desprezam o seu nome. E ainda pergunta, em que te desprezamos, Senhor? Tá vendo? Quando você serve uma religião grega, romana, entendeu? Serve deuses estranhos, você está desprezando o nome do Senhor. Você sabe aonde está o nome do Senhor, porque o Senhor se manifestou a Israel. O nome dele está em Israel. Você prefere uma imagem romana, entendeu? Então você trata o Criador com desprezo. É o Criador que sustenta a sua vida. É o Criador que lhe dá saúde. É o Criador que abençoa o seu salário. Mas você despreza o nome dele. Entendeu? Medita lá, Malaquias 1 e versículo 6. Depois depois Lucas 23:11. Herodes e seu soldado desprezou o Senhor Yehoshua. Estão ouvindo? Herodes e seu soldado desprezou o Senhor Yehoshua. Lucas 23 e versículo 11. Medita nessas palavras, entendeu? E a partir de hoje, faça essa oração. Não vou mais desprezar o Criador. Não vou mais desprezar a sua palavra. Não vou mais desprezar as suas coisas. Mas vou aprender do Criador daqui para frente. Romanos 10, versículo 11. Não ser incrédulo, mas crer. João 20, o que o Senhor Yehoshua disse a Tomé? Não seja incrédulo, mas creia. Seja crente. Acredite. Mas acreditar no quê? Na dualidade que o mundo prega? Na trindade que o mundo prega? Nos deuses estranhos que o mundo prega? Quando Tomé levou essa sacudida, o que ele disse ao Senhor Yehoshua? Ele disse, meu Senhor e meu Deus. Um homem que andou com o Senhor Yehoshua e foi chamado o quê? De incrédulo. Incrédulo. Imagina você afundado nas falsas religiões, na dualidade, na trindade, entendeu? Você tem sido incrédulo a respeito do Senhor Yehoshua. Tem sido incrédulo. Você precisa levar uma sacudida do próprio Senhor Yehoshua, assim como Tomé levou. O Senhor Yehoshua disse a Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente a meu respeito. A ponto dele dizer ao Senhor Yehoshua. Vamos, que não estava aqui na mensagem, mas vamos abrir aqui para nós ler. João 20,
vamos ler esta passagem, que esta passagem aqui é importante. Porque se fala de um discípulo. Ele foi discípulo do Senhor Yahushua, ele viu tudo. Mas ele era incrédulo. Ele foi incrédulo. Mas a partir da hora que ele apontou o Senhor Yahushua e disse, meu Senhor e meu Deus, daquela hora em diante ele já não foi mais incrédulo. Vamos ler a partir do 27. Depois disse Tomé, vamos ler a partir do 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Yahushua estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas seja crente, Tomé. Entendeu? Seja crente. Tomé respondeu, ó o versículo 28, ó. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Estão ouvindo? Depois, o versículo 29, o Senhor Yahushua responde para ele. Disse-lhe Yahushua, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Então você é bem-aventurado. Você que traz o Evangelho de Israel, o nome do Senhor, o único Deus, você é bem-aventurado. Não é o irmão Nilson que está passando a mão na sua cabeça, não. Aqui é o próprio Senhor Yahushua falando, ó. Disse-lhe Yahushua, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Entendeu? Então medite mais sobre essas palavras. Não seja incrédulo, entendeu? Mas seja crente. Ninguém diz Yahushua é o Criador se não for pelo Espírito, entendeu? Então, como está escrito também, não é por força, não é por violência, é pelo toque do Espírito Santo do Criador. Que haja o toque do Espírito Santo do Criador neste povo do Brasil, esse povo que já está perto, eles já conheceram o nome, mas estão afundados ainda na dualidade, na trindade, você entendeu? Então vamos orar para que o Senhor Yahushua mesmo possa falar com esse povo, né? Não seja incrédulo, mas seja crente a meu respeito. Que o Senhor Yahushua possa fazer essa obra nesses corações. Amém.